Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira, e de autoria espiritual do Espírito André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 4, que trata da evolução do corpo físico e do corpo espiritual. Nós, no último áudio, a gente leu e vamos dar continuidade à gênese dos órgãos psicossomáticos na nossa leitura. Continuando a leitura. Todos os órgãos do corpo espiritual e consequentemente do corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É assim que o tato nasceu do princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples por excitações do ambiente em que evolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. O que esse parágrafo quer nos trazer? Que nada na natureza dá saltos, que não há construção de algo tão perfeito e sensível como os nossos 5 sentidos, sem a contribuição do tempo, sem a contribuição dessa assimilação mental de como organizar a matéria para que esses 5 sentidos aconteçam. Então é preciso que a gente perceba quantos milênios, quantos milhares de milênios foram necessários para cada um desses sentidos que nós desfrutamos hoje. Então ele fala aqui do tato, do olfato, ele fala da visão, ele fala de cada um dos nossos sentidos, mas ele reporta o início desse desenvolvimento a milhares, a centenas de milhares de anos atrás, conforme a gente já viu nos outros áudios, né? Então a gente precisa começar a compreender que vamos chamar de desenvolvimento dessa sensibilidade ou dessa, como poderia
colocar, dessa programação mental que a gente precisa construir, ela acontece muito antes de que a gente esteja recebendo o livre-arbítrio, de que a gente esteja em condições de receber o livre-arbítrio. Então por exemplo, cada animal tem em si desenvolvidos o olfato, a audição, a visão, né? Tem desenvolvido o paladar, né? Então, esse desenvolvimento, ele acontece ao longo da passagem desse princípio espiritual pelos outros reinos, pelo reino mineral, pelo reino vegetal e, por fim, no reino animal. Então, esses 5 sentidos, eles não são exclusividade do ser humano. Eles estão presentes em outros seres vivos da natureza que vêm desenvolvendo essa capacidade de organizar a matéria de forma que esses 5 sentidos possam contribuir para aquele princípio inteligente desenvolver a sua inteligência. Então, mesmo nas manifestações, por exemplo, de reprodução, é o olfato. Quem percebe os cheiros, é a pele, quem sente a química e a textura dos sexos opostos sendo atraídos, esse padrão vibratório dos sexos opostos sendo atraídos para o processo de reprodução sexuada. E tudo isso nasceu antes, em reinos anteriores, e vem sendo desenvolvido ao longo de vários reutilizações desse princípio espiritual, até que ele chega num patamar em que eles estão muito desenvolvidos e que eles esboçam uma capacidade que a gente chega a confundir com a capacidade de inteligência humana. Sigamos na leitura. Trabalho da inteligência. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos, sem dificuldade, que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. Olha, ao mesmo tempo, a beleza, a complexidade e a sabedoria deste parágrafo que trata do trabalho da inteligência. É a inteligência gerando inteligência, criando inteligência. Então, a inteligência divina, causa primeira de todas as coisas, construindo através dos milênios a inteligência criada por ele próprio, o Criador. Então, esse princípio inteligente vai sendo, vamos chamar assim, preenchido, estimulado, desenvolvido por diversas experiências multimilenares ao longo de bilhões de anos para desenvolver cada um dos seus sentidos e para chegar ao reino humano. Chegando ao reino humano, este princípio recebe o livre-arbítrio e aí, como individualidade em processo constante de desenvolvimento de si mesma, continua dentro desse processo de desenvolvimento. Só que agora não mais para obter a inteligência que foi desenvolvida, já foi desenvolvida, mas para
aprimorá-la no sentido de buscar o reino angélico. O que é o reino angélico que ele está dizendo? É o reino dos anjos? Sim, mas anjos no sentido de espíritos puros, porque essa inteligência agora que foi desenvolvida e alcançou o reino hominal, essa inteligência precisa compreender a Deus. Essa inteligência precisa compreender as leis divinas, a providência divina. Então, esse processo contínuo de desenvolvimento vai fazer com que essa inteligência, ao compreender como as leis divinas operam no universo e como as leis divinas estão interrelacionadas com o seu próprio desenvolvimento enquanto criatura e como ela precisa respeitar essas leis divinas para alcançar esse reino angélico de plenitude que ela tanto almeja, e é essa a sensação que a gente tem quando está buscando a felicidade, de que chegaremos a um reino em que não haverá mais sofrimento, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais necessidade de dificuldades. Então a gente aspira por esse reino, e na busca por aspirar a esse reino, a gente ao longo dos milênios e das reencarnações sucessivas vai se desenvolvendo para atingir esse reino angélico dos espíritos puros e já desenvolvidos. Com essa leitura do trabalho da inteligência, a gente finaliza o item 4 desse livro e vamos então iniciar o item 5. Capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço e depois do túmulo. Eita, nós! Pontos importantes aqui. As células são como princípios inteligentes sob nosso comando, né? Ou sob o comando, por exemplo, do corpo do princípio inteligente de um animal. Essas células, elas vão atender a esse comando vindo desse princípio inteligente ou da nossa inteligência, de forma a atender às necessidades desse princípio inteligente ou da nossa inteligência, que é mais avançado do que esse princípio inteligente celular. Mas observa que ele trata como princípio inteligente celular a essa constituição, e que ele chama a nossa atenção para o fato de que mesmo no corpo espiritual, essas criaturas, esses pequenos princípios inteligentes estão ali atendendo aos comandos do princípio inteligente ou da inteligência superior a ela, ou seja, que as senhoreia, no sentido de ser o senhor de ordens, né? O senhor de inteligência daqueles princípios inteligentes celulares, seja depois do berço, ou seja, na constituição do corpo físico, seja depois do túmulo, ou seja, na constituição do corpo perispiritual. Então, esses princípios inteligentes, eles estão formando células materiais e, a seu turno, se é que a gente pode chamar assim, células espirituais no nosso corpo espiritual. Sigamos na leitura. Formas das células. Animálculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica,
assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, vamos parar aqui, vamos um parágrafo por vez, né? Infinitesimal no sentido de que são muito pequenos, né? Então são princípios inteligentes que formam seres vivos, autônomos. As nossas células, elas vivem por si mesmas, mas a nosso serviço, ou seja, comandadas pela mente ou pela inteligência que lhes é superior. Por que pela mente ou pela inteligência? Porque quando eu falo de mente, eu estou falando do espírito, do homem, do ser no estado hominal com livre-arbítrio. Quando eu falo do princípio inteligente, eu estou falando dos reinos inferiores, do reino animal ou do reino vegetal, que está comandando a existência daquela célula, para que ela se transforme naquilo que ela precisa se transformar. Então, no nosso caso, esse princípio celular, ele é a célula tronco, aquela célula que vai se transformar em qualquer tecido ou em qualquer parte de órgão, de qualquer trecho do nosso corpo, seja osso, músculo, órgãos internos, pulmão, coração, não interessa, mas ela sempre vai partir de uma célula tronco e vai ser reconstituída diversas vezes dentro das nossas necessidades. No plano espiritual, esse processo acontece na constituição do nosso perispírito e na constituição dos nossos centros energéticos espirituais, que a gente aqui comumente chama de chakras espirituais ou outros nomes semelhantes. Esse processo, ele é comandado pela nossa inteligência, e esse aprendizado de como comandar isso ocorreu ao longo desses milhares de centenas de milhões de anos, desde dos estágios nos reinos mineral e vegetal até os estágios no reino animal e hominal. Sigamos na leitura. São cenósitos ou micro-organismos que podem viver livremente como autósitos ou como parasitos. Sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histólica sobre a estrutura da organização materna, células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, células de grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos, células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos na corrente sanguínea. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo, aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos
fulcros energéticos do córtice encefálico, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Meu Deus, Valdir, não entendi nada. Calma, vamos lá. Cada célula e cada conjunto de células tem no nosso organismo uma finalidade. Finalidade essa que ao longo de milhares de anos a gente desenvolveu a capacidade de controlar. Então, os nossos impulsos mentais são registrados pelos neurônios que transformam esses impulsos mentais em impulsos eletromagnéticos que são que vão acionando essa vontade daquilo que a gente quer e precisa fazer para todo o organismo, como se o nosso organismo fosse um universo de nós mesmos, sendo controlado pela nossa mente, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento. Esse processo, ele acontece na sua maioria, de forma automática. Ninguém aqui fica pensando como que os glóbulos vermelhos vão transportar o oxigênio para cada um dos órgãos e como cada órgão está funcionando, se precisa de mais ou menos enzimas para tratar esse ou aquele alimento, se precisa de mais ou menos anticorpos para tratar daquele invasor que pode nos causar doença, se precisa de mais ou menos moléculas de hemoglobina para transportar o mais ou menos oxigênio que os nossos pulmões estão recebendo. A gente não fica pensando nada disso. Por quê? Porque tudo isso já foi desenvolvido por nós de forma autômata nos reinos inferiores. Quando a gente chega no reino hominal e recebe o livre-arbítrio e tem a possibilidade de utilização da nossa razão, nesse momento todo esse desenvolvimento já está feito. Os glóbulos vermelhos já sabem o que é para fazer, mas por que eles sabem? Porque como se fosse um programa de computador, como se fosse uma programação pré-estabelecida na nossa mente. A nossa mente já faz isso de forma automática, da mesma forma que você hoje, depois de dirigir, por exemplo, por 10 anos, todos os dias, você não fica pensando em cada pedal que você pisa ou em cada gesto que você faz. Você vai fazendo esses gestos e esses movimentos quase que de forma autômata, sem ficar raciocinando sobre esse ou sobre aquele processo. Dessa mesma maneira, as nossas células, elas recebem esses impulsos mentais que nós desenvolvemos de forma autômata e vão realizando todos os trabalhos que precisam ser realizados sem a intervenção de um raciocínio lógico, de uma concentração mais contundente para que a gente respire ou para que o nosso sangue circule. Mas a programação para que isso aconteça já está inserida como subrotina, por assim dizer, na nossa mente. E a gente faz isso de forma automática, né? Essas células, elas têm funções diversas e elas agem no nosso organismo de toda forma possível para estabelecer o equilíbrio. Ocorre que a nossa mente passa por estágios de equilíbrio e de desequilíbrio, por altos e baixos ao longo da encarnação. E isso também acontece, por exemplo, nos animais. Por que eu digo nos animais? Porque os animais não passam a vidinha deles todas sem nenhuma excitação exterior. Então há a excitação da fome, a excitação do perigo, a excitação da reprodução da espécie, as necessidades de beber água,
água, todas essas vamos dizer assim, esses estímulos vindos do externo fazem com que aquele princípio inteligente se utilize das programações já adquiridas, já conquistadas, para resolver cada um desses estímulos. Então ele tem fome, ele vai procurar caça, ele tem sede, ele vai procurar água, ele sabe que precisa reproduzir a espécie, ele vai procurar um parceiro, uma parceira para reproduzir a espécie, e assim sucessivamente. Se ele está tentando respirar e a fumaça de alguma queimada está impedindo ele de respirar, ele automaticamente foge daquela região e vai procurar um ar respirável, algo que não o coloque em perigo. Só que essas experiências de perigo, fome, sede, necessidades de reprodução da espécie, essas experiências vão criando novos registros nesse princípio espiritual que vão ser usados nas etapas posteriores dessa evolução desse princípio espiritual até chegar ao reino hominal e até desenvolver a sua inteligência, a sua compreensão da justiça e da presença de Deus em sua vida para atingir o reino angelical, que é para onde a gente está indo. A gente está se desenvolvendo para se tornar espírito puro. Esse processo ele vai ganhando automatismo na medida em que a gente vence as dificuldades. O que isso significa? Que chegará um dia em que, vencido o orgulho, vencido a vaidade, vencido o egoísmo, a gente vai praticar a caridade, o amor ao próximo, o respeito, a compreensão, o perdão, sem tanta luta íntima contra os nossos desejos e os nossos anseios para conseguir fazer isso. Porém, como vocês já devem ter observado, até chegar a esse ponto de evolutivo de que a gente vai ter menos dificuldade para fazer, a gente passa por um processo de aprendizado incessante, constante, permanente, de reencarnações sucessivas para adquirir isso e para tornar isso um hábito que a gente não pense mais tanto, não se esforce mais tanto para executar, que seja um hábito, por assim dizer, natural, que seja um hábito que a gente não precise raciocinar para tomar a decisão correta e fazer o bem, que é a vontade de Deus, mas simplesmente agir segundo a vontade de Deus, que é como fazem os que estão no reino angélico, os espíritos puros. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.